livro que eu escrevi... Porque, a princípio, ceticismo e fé são coisas paradoxais, né? Exatamente. Esse título, até, na verdade, ele surgiu... que eu tive algumas entrevistas no programa do Jô. Eu vi. E a terceira entrevista que eu tive lá, foram 3 entrevistas. Na terceira, eu lembro que eu falei com ele que a fé era racional. Aí ele falou, essa foi a maior antifrase que eu já ouvi aqui no programa. Total, né? E eu falei com ele, olha, é porque se a fé não for racional, não é fé, é fideísmo, ou crendice. Ou seja, o Machado de Assis falava de um personagem de Rubião, Quincas Borba tinha o Rubião, que era um personagem que ele dizia o seguinte, Rubião era mais crédulo do que crente. Então, às vezes, é uma diferença do que crente. Qual é a diferença? O crente, apesar do jargão popular pensar diferente, o crente é aquele que acredita porque ele tem evidências para crer daquele jeito. O crédulo é um ingênuo, é aquele que tem a fé por amor da fé. Ele acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa... Você tá entendendo? Tá. Então eu aproveitei esse lance, e é um livro que eu já estava escrevendo. Esse livro é mais na área filosófica. Eu trato de questões, por exemplo, ali, se Deus existe e é todo amor e todo poderoso, por que criança morre de leucemia? Tem guerra. Exatamente. Pandemia. Então falo de muita coisa. Será que dá para acreditar em Deus e na Bíblia? É uma linguagem assim que eu falo bem da filosofia, que é uma das minhas áreas também. Falo um pouco da pós-modernidade. Numa linguagem mais descontraída. Tem um capítulo que eu falo decifrando Homer Simpson. Que eu faço uma análise sociológica do cidadão de hoje. E o título, O Ceticismo da Fé, criou esse paradoxo justamente para mostrar que às vezes é preciso duvidar para crer. Porque se você for olhar bem, vamos pegar o ateu clássico, ou o cientista clássico. Eu estava vendo esses dias aí o depoimento daquele Carlo... Fugiu o sobrenome dele agora, que está sendo considerado o novo físico aí para substituir Stephen Hawking, né? Ravaleri, daqui a pouco eu lembro o sobrenome dele. Ele mesmo fala, eu sou ateu, sou descrente e tudo mais... Mas eu acredito num monte de coisa que eu não vejo. Olha. E os físicos são assim. Por exemplo, quem já viu a matéria negra? A matéria escura? A matéria escura, energia escura, Não tem nem como provar isso. Multiversos, que muitos físicos falam de multiverso. Universos paralelos. Tudo é cálculo, tudo é teoria. Tudo é cálculo. Não tem nada. É verdade. E eles continuam falando firmemente sobre isso. E é interessante que eles até acreditam no que eles não veem. Porque ele foi ao universo, não vê Deus lá, então ele crê que Deus não existe. E é um paradoxo, mas é uma realidade. Até que alguém prove alguma coisa para ele. Para ele, então ele crê no que ele não viu. Como não tem Deus lá, eu tenho certeza que ele não existe. Você tá entendendo? Mas eu acho que na cabeça dele, por exemplo, o cálculo matemático meio que prova que existem essas coisas. Não seria isso? Não há. Na verdade, você tem alguns indícios, mas são os mesmos indícios que um cosmógrafo teísta, que acredita em Deus, vai usar para falar assim, olha, o universo demonstra planejamento. Logo, deduz-se que é um criador. Seria mais ou menos assim, explicando em linguagem simples, aí eu até falo por que eu coloquei esse título. Vamos supor que eu chego aqui no seu estúdio, que aliás, muito legal. Eu já tirei foto aqui, cara, psicodélico demais. Tem muito bacana, coisa, cada muita cantinho. Não, esse chimpanzê aí, se sumir... É você que levou. Eu tô sabendo. Ele tá descolando aqui, ó. Suponhamos que tivesse aqui, entre o seu acervo aqui, no chão aqui, uma latinha com comida de cachorro. Eu não vi o cachorro. Mas eu posso deduzir, senhora, o Vilela tem algum pet de casa aqui. Algum cachorro. Eu falo, mas você viu o cachorro? Não, mas eu tenho indícios que tem um cachorro aqui. Entendi. O ateu, se fizer uma comparação, ele raciocinaria assim, não, eu não vi cachorro nenhum. Tá, mas e a ração? Deve ter outra explicação racional para a presença dessa ração aqui, mas não é que existe um cachorro na casa. A não ser que eu veja um cachorro. A não ser que eu veja um cachorro, eu posso ver a ração, ela não é indício que há um cachorro. Então por que a ração dá? Aí ele começa a trabalhar com outras hipóteses. O Vilela, como ele tem aqui um macaco à mesa, tem um símbolo da Coca-Cola, tem uma geladeira ali da General Electric, ele colocou um objeto também, ponto. Mas ele não trabalha com a hipótese de existir um cachorro. Entendi. Então ele não vê no universo a digital de Deus, mesmo sendo planejado, falando, Deus não existe. Tá, e como é que tudo é planejado? Não sei, um dia saberemos. Eu trabalhei com o título Ceticismo da Fé, justamente, Vilela, porque eu sou cético para acreditar que certas coisas são pura coincidência. Tá certo? O universo é tão bem montado, os próprios físicos dizem isso, do nada, nada se faz. Então, se tudo começou um dia, o Big Bang,
né? Lemaitre. E o que tinha antes? O que tinha antes? Agora, esse novo cosmólogo já está trabalhando assim, não, talvez antes do Big Bang houvesse um outro universo que nós somos gerados por ele. Mas esse talvez é uma coisa especulativa, que eu nem posso chamar de filosófica. É especulativa total, porque não existe indício nenhum disso. Quando o Georges Lemaitre, que era padre, por incrível que pareça, desenvolveu a teoria do Big Bang, na época de Einstein, eram amigos de Einstein e tudo mais, o que eles disseram? Esse é o que é clássico sobre o Big Bang e que está mais próximo de ser comprovado. Tá. Em primeiro lugar, o universo teve um começo. Esse universo que nós acreditamos teve um começo. E antes do universo, não havia nada. Nem o tempo, nem o espaço, nem a gravidade, nem a energia, não havia nada. Era o zero absoluto. Isso. A incógnita é a seguinte: do nada, nada se produz. Ex nihilo, nihil fit, diziam os latinos. Se não havia nada, por que hoje há algo? É uma pergunta que já vem desde Parmênides. Por que existe algo ao invés de nada? Eu sou cético demais para acreditar que do nada pode sair tudo. É mais sensato para mim acreditar que existia uma causa primeira, para citar o Aristóteles aqui, essa causa primeira que deu origem a tudo que existe e ela mesma não pode ser dimensionada ou delimitada pelo tempo, pela gravidade, porque essas coisas partem depois dela. E a teologia vai chamar essa causa primeira de Deus. Tá certo? E alguns falam, não, eu acredito em qualquer coisa, menos Deus. Eu prefiro acreditar na possibilidade de ter tido um universo anterior ao nosso. Tem aquela teoria do efeito sanfona, né? Ele vai se expandindo, depois contrai, explode, etc. Só que quais são as evidências científicas para isso? Zero absoluto. Né? Então, apenas sabendo, a gente só sabe que o universo está se expandindo, isso sabe. Exatamente. Então, na verdade, eu sou tão cético quanto os ateus. Quanto os cientistas. Sim, só que o meu ceticismo me conduz a dizer que havia uma causa primeira e o ceticismo deles conduz a dizer que havia talvez um multiverso ou um outro universo. Melhor na OAB do que Rodrigo para defendê-lo. Então eu acho que é preciso mais de testemunha. E é isso que eu faço. Mas você não precisa de comprovação histórica para aumentar ou diminuir sua fé. É independente? Ou essa busca, ela reforça a sua crença? Se você estivesse entrevistando Soren Kierkegaard, ele ia dizer que não precisa de nada disso. Porque Soren Kierkegaard apoiava o fideísmo ao extremo. Ele falava do pulo da fé. Só que eu discordo de Kierkegaard, apesar do brilhantismo que ele foi. Eu discordo de Kierkegaard pelo seguinte: ainda que ele defina a espiritualidade como o pulo da fé, o salto da fé, essa expressão pulo da fé até está um pouco mal traduzida. Jump of faith. Porque, na verdade, quando ele escreveu originalmente, ele queria dizer assim: é a plataforma da fé. Para eu pular no escuro, eu tenho que ter uma plataforma. Então, como é que funciona a fé para mim? Em primeiro lugar, a fé não é uma dicotomia entre fé e razão. Muito menos entre fé e evidência. Vamos ilustrar assim, Vilela. Se eu estou num prédio, está pegando fogo, e eu estou desesperado, aí eu vejo uma porta. Eu vou com a mão na maçaneta para abrir aquela porta. Daqui a pouquinho grita atrás de mim uma voz dizendo: não faça isso. E quando eu viro, vem um camarada do corpo de bombeiros, com aquela roupa amarela e tudo mais, o cilindro. Não toca na porta não. Abaixa e volta devagarzinho aqui. Obedece. Eu obedeço. Eu não sou estúpido. É claro. E ele deve ter as razões dele. É uma autoridade e não assunto. Exatamente. De repente a porta está quente, de repente tem um golpe de ar lá e que vai. Ele sabe o que está fazendo. Se eu for um cara esperto, eu obedeço. Sem questionar. Eu obedeço pela fé. Agora, já pensou se eu quiser dar uma de intelectual? Peraí, me justifica primeiro aí. Qual a fundamentação teórica? Não dá tempo disso. Você tem que obedecer calado. Tá. Agora, eu vou mudar um pouquinho a situação. Eu estou de novo no fogo, indo para lá, seguindo o meu instinto de sobrevivência, como na primeira situação, mas ao invés de vir atrás de mim gritando um bombeiro, vem uma menina esquizofrênica, doida. Nada contra a esquizofrenia, porque é uma doença que as pessoas que têm que ser respeitadas, tratadas. Não estou aqui querendo ser panfletário. É apenas uma ilustração. Uma menina que eu sei que ela é doida. Doida de bater panela. E ela fala assim: Rodrigo, vem comigo aqui, me dá a mão que a gente vai sair voando por aquela janela. Se eu desistir do meu plano de sair por ali, voltar
e dá a mão para a menina, aí eu não estou sendo inteligente, eu estou sendo maluco. Qual a diferença dos dois casos? Eu vou explicar para você. No primeiro caso, em ambos os casos eu obedeci sem questionar. Só que no primeiro caso, eu tenho evidências prévias ao momento do incêndio que me dizem que bombeiros sabem o que fazer naquela hora. Bombeiros são treinados para aquilo. É um assentimento racional. Portanto, na hora do fogo, quando eu não tiver todas as respostas, as evidências racionais prévias me ajudarão a obedecer o bombeiro sem questionar. Isso é obedecer pela fé. Entendi. Mas eu não tenho nenhuma prova racional de que aquela menina sabe o que está fazendo. Pelo contrário, eu tenho a prova que ela é até meio biruta. Seguir o bombeiro é uma questão de inteligência. Seguir a menina é uma questão de desespero. Essa é a diferença entre a fé e o fideísmo, ou entre a crença e a crendice. Então, quando eu falo com você que eu obedeço a Deus sem questionar, é porque eu tenho, previamente, evidências que me apontam, vá na direção de Deus, que vai dar certo. E a experiência pessoal. E a experiência pessoal. É diferente de seguir, de crer por amor da crença. Entendi. Então, por isso que, para mim, a fé ela tem um papel que mistura com a evidência. E isso é bíblico. A Bíblia é o livro que mais me incentiva a questionar. Jesus, muitas respostas ele dava fazendo outras perguntas. O que farei, mestre, para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Ah, tá. Senhor, essa mulher adulterou e a lei mandou que apedrejasse. O que o senhor diz? Alguém aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que vocês acham? Vocês têm pecado? Quem não tem? Jesus respondia perguntas contra pergunta. O livro de Isaías fala assim, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoemos? Vamos botar a razão para funcionar, vamos conversar comigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, se tem um livro que inspira em mim o questionamento sadio, é a Bíblia. Por isso que o próprio Cristo questionou, Deus meu, por que me desamparaste? E nem por isso perdeu a fé. Então, fé e questionamento andam lado a lado. A única diferença é se você está seguindo um bombeiro, porque você tem evidências lógicas que apontam para aquilo, ou se você está seguindo uma menina que é apenas maluca e você, no desespero de sair qualquer urubu é meu louro. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Paulo fala, o culto racional da fé. Isso é Paulo falando.